E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro e eu vou estar fazendo o trabalho aqui de ciência sobre a floresta amazônica, trazendo algumas curiosidades e informações sobre ela. Bom, a floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra enorme biodiversidade. Além disso, ela faz parte do bioma Amazônia, que é o maior dos biomas brasileiros. Ela corresponde a 53% das florestas tropicais ainda existentes. Por isso, sua conservação é debatida em âmbito internacional, por sua dimensão e importância ecológica. Agora vamos para os tópicos. O primeiro tópico, localização. A floresta amazônica localiza-se no norte da América do Sul. Abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima, além de menores proporções nos países Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Agora vamos para o segundo tópico, clima. Por estar presente ali na linha do Equador, ela apresenta um clima equatorial. Assim é marcada por elevadas temperaturas de umidade e ar. Vamos para o terceiro tópico, solo. O solo da floresta amazônica é considerado pobre, com uma fina camada de nutrientes. Mas os humus, formado pela decomposição da matéria orgânica, ou seja, folhas, flores, animais e frutos, é rico em nutrientes utilizados para o desenvolvimento das espécies e da vegetação da floresta. Estamos chegando ao final dos tópicos e agora é o quarto tópico, que é a flora. A floresta amazônica é uma floresta tropical densa, formada por árvores de grande porte, divididas em mata de várzea, mata de igapó e mata de terra firme. O último tópico, a fauna. Além da exuberante flora, a floresta amazônica também abriga diversas espécies animais. Alguns animais encontrados são onças, sussuarunas, jaguatiricas, peixe-boi, pirarucos, jabutis, ariranhas, tucanos, araras, jiboia e sucuri. E algumas curiosidades que estimam-se que existem de 5 a 10 milhões de espécies lá. E outra curiosidade meio triste é que infelizmente a floresta amazônica vem sofrendo vários ataques de desmatamento e queimação, e isso está afetando muito a sua natureza. Esse foi o vídeo, trabalho de ciências. Tchau, até a próxima. Olá, Prof. Carmen. Eu vim aqui falar sobre floresta amazônica. E o que eu penso sobre ela e coisas, o que fazemos e a importância dela. Bom, as plantas de lá. No começo, a praga negra, as doenças, o verme. Existiam muitos tipos de doenças. Na floresta amazônica, as plantas de lá, existiam muitas delas que curavam algum tipo de doença. Se não fosse por elas, o mundo não seria como hoje. São doenças sem cura e etc. Mas, prof, os animais de lá, a união entre eles. Algumas espécies de animais são como nós. O trabalho duro, a força deles, o sustento, a união. Lá tem vários tipos de animais. E alguns distintos que ainda estão lutando pela sobrevivência deles. Para preservar a espécie. Porque são família de espécie. O texugo do mel de altas tamanhas é um exemplo de animais que vivem por aí. No começo vivia na floresta amazônica, mas depois disso um boato estúpido que de altas tamanhas são como carnívoros matadores de pessoas. Essa desculpa virou como uma caça ao diabo da tamanha. Coitado deles, não mereciam ter quase esses instintos. Mas eles são na verdade carniceiros. Carniceiros são animais que comem carne podre e limpam o lixo. O que eu penso sobre o diabo da tamanha é que são animais incríveis. Eles só atacam para proteger os filhotes. Porque um caçador no começo queria caçar eles para diversão. O de alta tamanha vingou
eles protegeu. Depois veio um boato estranho de alta tamanha. É um tipo um canibalismo. Mas não é assim, só come carne podre e carne comum. E frutas também. São que nem um limpadores de restos. Restos de sapo ou animais mortos. Bom, é isso. É isso que eu penso por enquanto. Nas coisas. A floresta amazônica tem vários tipos de tudo ainda que não foi explorado ainda, é claro. É isso. Obrigado, sou Pedro Wellington, aqui no comentário. O bioma amazônico chega a ocupar uma área de 400.196.943 km², que corresponde a mais de 40% do território nacional, e é constituída principalmente por uma floresta tropical. A Amazônia passa pelos territórios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, e parte do território do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. Curiosidades. O bioma Amazônia chega a medir 10 metros de comprimento em comparação com os outros biomas brasileiros. A Amazônia é o que detém maior número de áreas de proteção integral e também o maior percentual de floresta oficialmente protegida, 3,2% da área total do bioma. Grande parte da água doce disponível no mundo se encontra no bioma Amazônia. A Amazônia foi reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A bacia amazônica é composta por mais de 1.100 afluentes e seu principal rio Amazonas lança cerca de 175 milhões de litros de água por segundo no Oceano Atlântico. Há também seu subsolo aquífero alter do chão. A vegetação divide-se em 3 categorias: mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Nelas a vegetação é baixa. Arbustos, cipós e musgos são exemplos de plantas comuns nessas áreas. É nas matas de igapó que encontramos a Vitória Régia, um dos símbolos da Amazônia. Fauna. A fauna da Amazônia é extremamente rica. Estudos indicam que é possível encontrar na região cerca de 30 milhões de espécies animais e, apesar disso, a fauna desse bioma não é totalmente conhecida. Tucanos, araras, papagaias, macacos, onças, jacarés e peixe-boi são símbolos desse bioma. A flora da floresta amazônica é também extremamente rica e bela. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, na Amazônia crescem 2.500 espécies de árvores, com 1/3 de toda a madeira tropical do mundo, e 30 mil espécies de plantas, das 100 mil da América do Sul. Clima. Na região amazônica chove bastante e a temperatura é elevada, normalmente variando entre 22 graus e 28 graus. É o chamado clima equatorial úmido, que caracteriza algumas áreas próximas à linha do Equador. Estou fazendo um vídeo sobre o que é o bioma Amazônia. Bem, o bioma Amazônia, com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, é um dos maiores biomas do país. Ele é um frágil gigante, guarda uma das maiores diversidades biológicas do planeta. A Amazônia é um dos maiores biomas do Brasil, com um território de 4.195.943 milhões de quilômetros quadrados, e crescem mais de 2.500 espécies de árvore, onde saem mais de 1/3 de toda a madeira tropical do mundo e 30 mil espécies de planta das 100 mil da América do Sul. O bioma representa mais da metade das florestas tropicais remanescentes e compreende a maior biodiversidade em uma floresta tropical no planeta inteiro. Também compreende a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados, e tem 1.100 afluentes
Também possui o rio Amazonas, que corta a região para desaguar o Oceano Atlântico, lançando ao mar cerca de 175 milhões de litros de água a cada segundo. O mais extenso caudaloso rio do mundo nasce na Cordilheira dos Andes, no Lago Louricocha. Bem, a maior floresta, que é, obviamente, a Amazônia, está contida no território brasileiro, ele tem 60% da Amazônia. E o Peru possuindo 13%, com fragmentos menores da Amazônia na Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Suriname, França e Guiana. A Guiana Francesa, no caso. No Brasil, o bioma ocupa 49,29% do território e abrange 3 regiões do país, que seriam Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Bem, agora que eu já expliquei mais ou menos o que é a Amazônia, a gente vai falar da fauna e a flora da Amazônia. Bem, a fauna, levando em consideração a enorme dimensão da floresta Amazônia, conhecer todas as espécies de animais não é algo simples. É amplamente aceito que a fauna e a flora a flora amazônica não foram documentadas em sua totalidade. Não há uma contagem total para as regiões e novas espécies são frequentemente achadas. A Amazônia é o bioma brasileiro com mais riquezas de espécies na fauna, abrigando mais 73% de espécies de mamífero e 80% das aves existentes no território nacional. São cerca de 30 milhões de espécies animais, sem contar com as ainda que não estão catalogadas. Não há uma definição exata da quantidade de animais, uma vez que o bioma se estende por vários países. No Brasil, são mais ou menos 311 mamíferos, 1.300 árvores, 273 répteis, 234 anfíbios e 1.800 peixes continentais. Nos rios podem ser encontrados mamíferos, como o nosso, infelizmente, que está em extinção, o boto cor-de-rosa, o tucuxi, o peixe-boi, aranhas e lontras. Em meio à floresta pode-se encontrar onças pintadas, que claro, estão em ameaça de extinção, tamanduás e uma grande quantidade enorme de primatas como o macaco prego, macaco-aranha, curiús, macacos barrigudos e guaribas. Bem, há uma grande diversidade de peixes no bioma também. E bem, a fauna, como você pode ver, a fauna é gigante. Ela possui diversos animais, diversos peixes, diversos mamíferos, de todas as espécies, de todos os jeitos. E a Amazônia é tão grande, ela possui ela possui uma expansão tão grande que até hoje não se sabe quantas espécies ou quantos animais possuem na floresta amazônica. E bem, agora a gente vai falar da flora. A Amazônia é conhecida principalmente por sua floresta, que se destaca pela extensão que ocupa, pela robustez e diversidade da vegetação e pela beleza de flores e frutos. Muitos estudiosos e cientistas e curiosos visitam e revisitam o bioma no intuito de conhecer sua singularidade e seus mistérios. Nesse cenário, é importante lembrar que Margaret Mee, que era uma ilustradora inglesa apaixonada pela floresta e que muito bem a retratou em suas obras, é conhecida pelo feito de ter demorado 24 anos. Exatamente, 24 anos para encontrar a flor da lua, uma espécie que apenas nasce na floresta amazônica, somente uma por ano. Assim como Margaret, muitos buscam conhecer as belezas escondidas na Amazônia. A totalidade exata de espécies é um mistério e que não se sabe as estimativas que aumentam a cada dia. Segundo o MMA, as árvores de grande porte totalizam-se em 2.500 espécies, um terço de toda a madeira tropical do mundo, mais de 30 mil espécies de planta, das 100 mil da América do Sul, e mais de 2.000 espécies de plantas identificadas com utilidade na alimentação, medicina, produção de óleos, graxas e ceras e continua. O que mais chama atenção quando se chega na floresta é o tamanho das árvores.
É mágico como se deparar com uma samuma, considerada sagrada para muitos povos, cujo tronco é muito volumoso, suas raízes são aparentes, constituem uma base firme para a árvore, e inclusive são usados por índios para se comunicar a metros de distâncias. Claro, muitas das árvores da Amazônia são conhecidas pelos seus frutos, seja a mais vistosa a castanheira, cujos frutos, chamados de ouriços, são utilizados para a produção de artesanatos, as castanhas, apreciadas pelo mundo inteiro, a infinidade de árvores, a importância do bioma, entre elas o açaí, a seringueira, a andiroba, pupunha, mogno, cedro, cacau, capuaço, guaraná e itacu. Suas utilidades para os povos são muitas, desde a alimentação, geração de renda, uso de madeira, resina, látex, utilizando em preparos medicinais, ritualísticos e até a presença do imaginário popular, como por exemplo em contos, lendas e outras coisas. Bem, agora que eu falei um pouco da fauna e da flora da Amazônia, vamos falar de alguns problemas da nossa querida Amazônia. Bem, como nós sabemos, muitos animais da floresta amazônica, infelizmente, estão passando pelo processo de extinção. Muito disso pode ocorrer pelas queimadas, pelas mortes de muitos animais, pela grande mudança na mudança de tempos e, claro, na caça ilegal. Bem, aqui eu vou falar de mais ou menos 20 animais que possuem um risco gigante de extinção. O primeiro é o gato maracajá, que é um felino nativo da América Central e da América do Sul. O segundo, o peixe-boi da Amazônia. O terceiro, o ararajuba, que é um pássaro que é muito conhecido por representar muitas cores da nossa bandeira. O gavião real, a ariranha que eu falei antes, a nossa querida onça pintada, a onça parda, o acari, que é um tipo de primata, o macaco-aranha, o macaco-prego, o saína-coleira, tamanduá-bandeira, cauca de colete, que é um tipo de mamífero, o caiacará, que é um tipo de primata, o gato do mato, o papagaio do peito roxo, o chaua, o jacu-estalo, o boto cinza, nosso querido boto cor-de-rosa. E, como eu falei, mais ou menos 20 desses animais. A Amazônia possui não só animais em extinção, mas ele possui algo que chega a ser pior ainda. A extinção de plantas na Amazônia é gigante. Ela possui mais de 80 espécies da flora que estão ameaçadas de extinção. E, infelizmente, as suas principais causas são o contrabando e a extração inadequada. Algumas são o xaxim, a andiroba, o pau-rosa, o mogno, cravo do Maranhão, castanheira, flor de carajás e camuru de cheiro, que são algumas das plantas / árvores que estão ameaçadas de extinção. Bem, junto de muitas dessas coisas, vamos falar da importância da floresta amazônica. Bem, como eu falei antes, a floresta amazônica é 1/3 das florestas tropicais do mundo. Ela é gigante, desempenhando um papel imprescindível na manutenção dos serviços ecológicos, tais como garantir a qualidade do solo, dos estoques da água, dos estoques de água doce, proteger a biodiversidade. Processos como a evaporação e a transpiração da floresta ajudam a manter um equilíbrio climático fundamental para outras atividades econômicas, como a agricultura. Mas as ajudas que essa floresta tem para o mundo se estende muito em recursos hidráulicos, em biodiversidade, em biotecnologia, em extrativismo, para as populações indígenas, para o ecoturismo e o etnoturismo,
para exploração madeireira, para agricultura, para pecuária, para as mudanças climáticas. Bem, como eu falei aqui, a nossa querida Amazônia, ela é gigante e ela ajuda o mundo inteiro, não só a gente, o mundo inteiro. Então, o que eu tenho para falar aqui é que não só a nossa floresta é extremamente importante para o mundo, mas que a gente tem que cuidar dela, que a gente tem que fazer menos queimadas, tem que ter menos pessoas extrativando as árvores, os animais. A gente acaba com uma das maiores florestas do mundo, uma floresta que mantém o mundo em equilíbrio, que mantém muitas coisas do nosso mundo em equilíbrio. Bem, junto disso, eu vou falar algumas curiosidades sobre a nossa querida floresta amazônica. Bem, em primeiro lugar, ela tem o maior rio do mundo, que é o nosso querido rio Amazonas. E bem, em segundo lugar está a onda gigante. A palavra pororoca, de origem tupi, quer dizer causar um grande estrondo e foi adotada para se referir de um dos mais impressionantes fenômenos da natureza, que ocorre quando o mar invade um rio, na forma de uma grande onda que se choca com a corrente fluvial. Essa onda pode atingir até 4 metros de altura e durar até 1h30, avançando 50 km do rio adentro. Na região da floresta, esse fenômeno geralmente acontece no nosso querido rio Amazonas. Bem, em terceiro lugar, a cobra gigante. Claro, a sucuri, também conhecida como anaconda, é sim aqui do nosso Brasilzão. E na nossa querida floresta amazônica, ela é considerada a maior cobra do mundo e com maior peso e comprimento, podendo chegar até 9 metros e até pesar 135 quilos. Bem, em quarto lugar, os povos da Amazônia. De acordo com o censo e o IBGE, vivem na Amazônia cerca de 306 mil indígenas, sendo que a maioria vive na zona rural. E as nossas tribos que nós possuímos na floresta amazônica são a Guarani, Xerente e a Amauaca. Em quinto lugar, temos o terceiro maior felino do mundo. Claro, a nossa querida onça pintada, que pesa entre 56 e 92 quilos, podendo chegar a 156 quilos e mede de 1,12 a 1,85 metros. E é considerado o maior felino da América do Sul e o terceiro do mundo. Bem, claro, em sexto lugar, o boto cor-de-rosa. A gente já ouviu falar do boto cor-de-rosa, que se transformava em um homem para atrair as jovens, e esse animal é um dos mais inteligentes da fauna amazônica e geralmente tem aquela linda cor rosa, que é assim que vem do nome e da lenda, e é um dos animais mais amados por turistas que vêm para ver a Amazônia. Insetos enormes. E alguns turistas disseram que encontraram uma centopeia na floresta amazônica que se alimenta de pássaros, sapos e até cobras, que é conhecida como a centopeia gigante, que além de comer grilos, pode comer ratos e outros animais muito maior que ela, e ela pode viver até 10 anos. E essa é só mais de uma das gigantes espécies que tem na nossa querida floresta amazônica. E bem, é isso que eu tenho para falar hoje. Eu trouxe aqui curiosidades, a fauna e a flora, o que a floresta amazônica representa para o mundo, os seus rios, os seus animais, infelizmente a extinção dos animais e de algumas plantas. Meu nome é Luca. Trabalho de ciência sobre a importância da floresta amazônica, professora Carmen Pereira. Um vídeo. A floresta amazônica é importante. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Voltando pro vídeo,
A floresta amazônica, conhecida como pulmões do mundo, representa 1/3 das florestas tropicais do mundo, além de conter mais da metade da biodiversidade do planeta. Agora vamos falar do clima. Pela proximidade da linha do Equador, o clima do bioma é equatorial, caracterizado como quente e úmido, com temperaturas médias anuais elevadas, com pouca variação e bastante chuva por períodos de até 6 meses. A temperatura média é entre 24 e 26 graus. A umidade é em torno de 80%. A fauna desse bioma é bem variada. A fauna amazônica é bastante diversificada, sendo responsável por proteger cerca de 20% da diversidade animal do planeta, com espécies exclusivas do local e muitas em risco de extinção. São exemplos de animais da Amazônia: onça pintada, um dos maiores felinos do mundo; sucuri, uma das maiores cobras do mundo; pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo; e mico-leão dourado, um símbolo do Brasil, e que hoje está entre as espécies ameaçadas de extinção. Uma coisa importante sobre a Amazônia é que as florestas amazônicas funcionam como grandes barreiras contra incêndios, não deixando que o fogo, que escapa de campos agrícolas e pastagens, se espalhe. A vegetação alta e densa das florestas e sua capacidade de permanecer sempre verde e exuberante, mesmo nos meses de seca, são o segredo desse importante serviço ecológico. O sombreamento da floresta mantém sua umidade e a protege contra incêndios. O fogo que escapa da agricultura e da pecuária queima cercas, culturas perenes, plantações florestais e pastagens, causando prejuízo de mais de 107 milhões de dólares por ano à sociedade brasileira. Quando ocorre exploração madeireira sem os cuidados de reduzir os impactos contra o ambiente ou as florestas são desmatadas, as barreiras, florestas gigantes são substituídas por vegetação altamente inflamável e o risco de incêndio aumenta. A floresta amazônica é muito importante para o nosso mundo, por isso que nós devemos cuidar do nosso planeta, parando de poluir e cuidando dos nossos animaizinhos. E por favor, bebe água, porque é bom. Bom, é isso, espero que tenham gostado do vídeo e prof, me dá nota, por favor. Valeu. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? I follow you, Gypsy baby. E aí, aqui é seu youtuber quase preferido, Chama. E eu tenho uma pergunta pra você. Você conhece o bioma amazônico? Porque esse é o assunto do vídeo de hoje. Tenho quase certeza que você conhece. Você pode ter visto na escola, ou ouvir em jornais, ou até mesmo morar perto de lá. Se você tá vendo isso, certeza que não mora. Mas vocês têm certeza que conhecem esse bioma? Bom, eu pesquisei. Vou falar um pouco da minha pesquisa, caso não seja um problema eu tomar um pouco do seu tempo. O bioma amazônico é considerado a região de maior biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. O bioma amazônico não é exclusivamente brasileiro. Ele também é distribuído entre Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname, Venezuela e Brasil, claramente. Esse bioma, por ser distribuído por diversos países, ele tem cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados. Para ter noção, a área amazônica do Brasil tem 4.196.943 quilômetros quadrados. Destes 6 milhões, lá é um bioma bonito com sua flora linda. Nesta área, foi contado cerca de 14.013 espécies de plantas, que são basicamente árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. 76% dessas espécies são encontradas na parte brasileira, e muitas dessas plantas têm potencial medicinal e econômico. Lá também temos uma fauna muito bonita, com somente 30 milhões de espécies animais. Pouco, né? Esse tanto de espécies são compostas de aves, roedores, répteis, insetos e anfíbios. Vários símbolos deste bioma são bastante conhecidos, dentre eles tucanos, papagaios, macacos, jacarés, peixes-boi e araras. Dessas 30 milhões,
muitas estão sendo ameaçadas de extinção. Atualmente, inúmeros animais que vivem na floresta amazônica estão ameaçados de extinção. Algumas das principais causas são o desequilíbrio ambiental, a caça e pesca predatória, a poluição do solo, do ar e da água, alterações climáticas, tráfico de animais e perda ou fragmentação dos habitats. Dentre deles estão o gato maracajá, peixe-boi da Amazônia, ararajuba, gavião real e ariranha. Mas esses são apenas 5 de diversas outras espécies ameaçadas. Esse bioma é muito mais importante do que parece. Há muito tempo, a floresta amazônica é reconhecida como um repositório de serviços ecológicos. Não é só para os povos indígenas e as comunidades locais, mas também para o restante do mundo. À medida que as florestas são queimadas ou retiradas e o processo de aquecimento global é intensificado, o desmatamento da Amazônia gradualmente desmonta os frágeis processos ecológicos que levaram anos para ser construídos e refinados. Os cientistas acreditam que menos de 0,5% das espécies da flora foram detalhadamente estudadas quanto ao seu potencial medicinal e parecem muito bem utilizáveis na medicina. Bom, vimos um pouco sobre o tamanho do bioma amazônico, que é quase metade do Brasil. Vimos que sua fauna e flora são diversificada e muito bonita. Vimos que está sendo ameaçada, tanto pelos animais quanto a grande desmatamento que ocorre. Espero que tenha gostado do vídeo e que eu tenha esclarecido muitas coisas para vocês. Todos os biomas são bonitos, mas esse é muito importante. Oi, meu nome é Lara e hoje vou falar sobre o bioma Amazônia. Ele é classificado como o maior e mais diverso do país, com uma área de aproximadamente 4,1 milhões de quilômetros quadrados, estendendo-se por mais de 40% do território do Brasil, além de ocupar espaços de mais 9 países. A Amazônia é reconhecida no mundo todo por ser a região de maior biodiversidade do planeta, por abrigar grandes reservas minerais e hídricas, e por possuir 1/3 das reservas mundiais de florestas tropicais úmidas. Fazem parte desse bioma Floresta Amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, Bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, Rio Amazonas, o maior rio em extensão do mundo, e o Pico da Neblina, ponto mais alto do Brasil. A região é formada por distintos ecossistemas, como florestas densas de grande porte, principalmente, com os tipos de terra firme, encontrado em regiões elevadas, não se inundam, são secas durante todo o ano. Também tem a mata de igapó, encontrado em regiões baixas, alagada quase todo o tempo, com a presença de arbustos, musgos e vitória régia. E a mata de várzea, encontrada em regiões intermediárias, inundada durante um período do ano, com presença de árvores com até 40 metros de altura. Florestas estacionais, semideciduais, em que a queda das folhas na seca. Campos alagados, savanas amazônicas, semelhante ao cerrado, refúgios montanhosos e formações pioneiras. Na Amazônia existem cerca de 2.500 espécies de árvores e de 30.000 espécies de plantas. 30% das 100.000 existentes na América do Sul. Estudos sobre a região indicam que devem existir pelo menos 30 milhões de espécies na fauna amazônica e alguns destes animais sequer são conhecidos ou foram registrados. Exemplos dos animais nativos: a sucuri,
também conhecida como anaconda, considerada a maior cobra do mundo na relação peso e comprimento, podendo chegar a 9 metros de comprimento e pesar até 135 quilos. Onça pintada, que pesa entre 56 a 92 quilos, podendo chegar a 158 quilos, e mede de 1,12 a 1,85 metros. É considerada o maior felino da América do Sul e o terceiro maior do mundo. O bicho preguiça, que dorme cerca de 20 horas por dia. Tamanduás, os quais são estritamente noturnos. Tucanos. Macacos. Das 156 espécies da América do Sul, 60% estão na Amazônia. Um exemplo é o acari branco. Também tem peixe-boi da Amazônia e o tatu canastra. Animais ameaçados de extinção na Amazônia. Boto, cor-de-rosa, cinza e vermelho, que são conhecidos como golfinho de água doce. Macacos saúim de coleira, mico-leão, preto e dourado. Macaco prego, macaco-aranha, sagu imperador, entre outros. Ariranha, pirarucu, que é o maior peixe de água doce do mundo, e as araras, tanto azuis, vermelhas e canindés. Alguns desses motivos desses animais estarem ameaçados de extinção são a devastação do bioma Amazônia. Apesar de ser considerado um dos biomas mais preservados do país, a Amazônia vem sofrendo com a devastação. Questões como desmatamento, queimadas, o garimpo ilegal e a agropecuária têm provocado diversos problemas ambientais. Cerca de 17% do bioma já foi devastado nos últimos 50 anos. Pesquisas indicam que o limite máximo seja 20%. Ultrapassando esse limite, as consequências seriam irreversíveis ao bioma, colocando em risco a biodiversidade, alterando o clima, sendo a Amazônia considerada um grande resfriador atmosférico. Sua má conservação leva ao aquecimento global. E por último, as curiosidades. O rio Amazonas nasce no Peru e deságua no Oceano Atlântico. A palavra pororoca, de origem tupi, quer dizer causar um grande estrondo, e refere-se a quando o mar invade um rio, na forma de uma grande onda que se choca contra a corrente fluvial. Essa onda pode atingir até 4 metros de altura e durar até 1h30, avançando 50 quilômetros rio adentro. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, vivem na Amazônia 305 povos indígenas. A Vitória Régia é um dos símbolos da Amazônia, podendo medir até 2 metros de diâmetro. São encontrados nos rios do bioma Amazônia cerca de 85% dos peixes de toda a América do Sul. Há borboletas na Amazônia que bebem as lágrimas das tartarugas tracajás. Existe na região a centopeia gigante, que come grilos, sapos, pássaros e até cobras. Pode comer ratos e outros animais muito maiores do que ela. Além disso, ela pode viver até 10 anos. E a aranha Golias, comedora de pássaros, também presente na floresta amazônica, é a maior aranha, chegando a medir em média 30 centímetros. Obrigada! A floresta tropical amazônica cobre boa parte do norte brasileiro e se estende à Colômbia, entre outros países da América do Sul, sendo importante para o Brasil, para a América Latina inteira e, se pá, para o mundo inteiro. Que tem a maior floresta tropical do mundo, medindo 5.500.000 metros quadrados, tendo o maior percentual de florestas protegidas, que em 2019 infelizmente acabou pegando fogo, sendo queimada e virou protesto no mundo inteiro. Esse foi